porque Isaías tem uma mensagem poderosa, porque é o profeta mais messiânico, isso é, o profeta que mais falou do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi escrito cerca de 700 antes do nascimento de Jesus. E os detalhes são profundíssimos, não é? Mencionando tudo que Jesus ia passar, por exemplo, Isaías 53, não é? Fala muito do ministério de Jesus, tudo que ele passaria. E o capítulo 55, entre outros, tem uma mensagem poderosa também, uma mensagem especial para nós e para os nossos amigos também. O título é Graça Oferecida Gratuitamente a Todos. E o versículo 1 diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O interessante é que, principalmente, o convite de busca ou de compra de água e sem dinheiro. Vocês sabem que água e pão sempre foram os básicos, e dá para viver de água e pão, não é? Ninguém morre se tomar água e comer pão. E naqueles dias, o fator água era um fator muito especial. Para vocês terem uma ideia, se um viajante no deserto, ele estava indo por uma certa direção, se ele soubesse que fora do seu caminho teria que desviar um pouco a sua rota, mas que tinha alguém sedento no deserto, provavelmente ele iria desviar o seu caminho para levar a água àquele que estava sedento e depois voltar à sua jornada original. Outra coisa, a escassez da água em certos momentos valorizava muito essa questão de ter água. E como havia estiagem, não chovia às vezes por muito tempo, o que se fazia? Se construíam o que a Bíblia chama de cisternas. Isso é, era uma espécie de um poço, mas tinha o formato de uma peira. A parte do fundo mais larga e a parte, então, do início do poço era mais estreito, num formato de pera. Para que serviam essas cisternas? Em realidade, essas cisternas, a maioria delas não originavam água. Não brotava água como nós sabemos, nos poços artesianos, não é? Que se constrói, que se vai cavando até que se encontre água. E em alguns lugares, algumas regiões no Brasil, é muito fundo para que se encontre água, não é? Não sei quantos metros, 20 metros, 30 metros, eu não sei. Até precisa de aparelhos especiais, ou às vezes uma turma vai cavando até encontrar. Mas essas cisternas não, elas eram construídas para armazenar água. Quando chovia, já que a água era tão escassa, as cisternas enchiam e as pessoas podiam então aproveitar aí as águas das cisternas, mas o que acontecia é que a água ia o quê? Ela ia minguando, a terra ia consumindo, né? A palavra me fugiu agora. Absorvendo, exato. Filtrando, sumia. E no finalzinho, assim, o que se tinha era uma espécie de água lodosa, barrenta. Era o que ficava no final. Tinha uma outra situação bastante interessante, o vendedor de água. Nesses tempos haviam algumas pessoas que iam com uma espécie de balde, alguma coisa, um cântaro nas costas, não é? Segundo dizem, e saíam gritando: vende água, aqui tem água, aqui tem água, quem quer comprar água? Igual essas pessoas que você já deve ter ouvido, não sei, na sua região, na minha tinha, o vendedor de mandioca, o vendedor de peixe, o vendedor de cândida, não é? Saía gritando: cândida, cândida, cândida. E o vendedor de água também saía anunciando para que as pessoas soubessem e saíssem da casa para comprar água. E claro, a água que se tinha, que se vendia, era pouca. Não é? A pessoa comprava um pouquinho, quem sabe por algumas necessidades ali momentâneas, depois necessitavam mais de água. Então aqui o profeta vai mencionando, não é? Aqueles que querem a água.
Você deve ter lido também, eu creio que é Ezequiel, agora me fugiu, mas o profeta está dizendo que o povo de Deus deixou os mananciais de vida, as águas vertentes, e foram beber água das cisternas. O profeta se lamentando esse fato. E ele, ao dizer isso, queria dizer que o povo de Deus deixou de buscar a Deus, a palavra de Deus, a água viva, e foi buscar teorias, outras coisas que não era a verdade bíblica, não era a vontade de Deus. O profeta faz essa comparação. E aqui é mencionado também outros itens, o vinho e o leite, que também era importante, o vinho sem fermento. Versículo seguinte diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Eu fico pensando, ao ler esse versículo aqui, quem sabe uma mensagem profunda para nós também, em que estamos gastando o nosso dinheiro, uma mensagem para mim também, no que estou gastando o meu dinheiro. É realmente essencial, isso que eu estou comprando é de vital importância, eu não estou invertendo os valores, deixando de utilizar para uma outra coisa e usando para uma outra coisa que é supérflua e que não tem valor, ou quem sabe valor eterno. Como eu estou gastando, não é? E alguém, uma vez comentando sobre comprar algumas coisas, deve ser uma regra para cada um de nós, para mim, para vocês, na verdade, antes de sair, seja comida, seja o que for, pedir orientação de Deus, não é? Para dar sabedoria também para comprar as coisas, para usar o dinheiro, para gastar, para comprar realmente aquilo que Deus deseja que nós compremos, tanto de comida quanto de vestir, quanto a indumentária, o que nós usamos, não é? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi e a nós, como filhos de Deus. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governadores dos povos. Eis que eu dei. Uma outra grande mensagem aqui. Você tem uma missão, eu também. Nós estamos para benefício de outras pessoas, não para nós mesmos. Não é um fim em si mesmo. Não é? Eu não posso, como nós usamos no Brasil a expressão, somente olhar para o meu umbigo, não é? Eu tenho que pensar nas outras pessoas, assim como o Israel no passado estava Deus chamou o seu povo para benefício de outras nações, nós também, individualmente, temos que ser benefício. E eu penso que a gente deveria, a cada manhã, eu tenho tentado ter essa regra: Senhor, que eu seja uma bênção nesse dia, não sei para quê, mas que eu seja uma bênção. Já pensou em orar assim? Temos que pedir: Senhor, que eu faça a diferença. Não sei qual vai ser a circunstância, o dia está começando, mas que eu não finde esse dia sem eu ter sido uma bênção para alguém. E aqui, versículo 5 diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando você lê isso, o que você pensa? No tempo do fechamento da porta da graça? Quer no momento da morte, ou quando Jesus disser sair, terminar o seu ministério no santuário celestial, dizer: está consumado. Então, o profeta aqui está dizendo para nós hoje, 2015, buscai ao Senhor enquanto pode achar, mas buscá-lo de todo o nosso coração. Isso é, ter como prioridade
a nossa jornada ou o nosso futuro celestial. Buscar enquanto se pode achar. Esse não é apenas um convite para aqueles que não conhecem a Jesus, mas é um convite para mim e para você que já o conhecemos e que temos uma responsabilidade muito grande porque já o conhecemos e temos aprendido tantas coisas, não é? E quanto mais se aprende, mais responsável você é e mais a busca deve ser então mais completa, mais perfeita e maior. Estava estudando a Bíblia com uma pessoa e sempre que a gente estuda a Bíblia, a gente sempre dá um recadinho também assim, olha, agora que você está aprendendo, você agora tem mais responsabilidade. Não é assim, irmão Ranilton? Deus não toma em conta o tempo de ignorância. A gente sempre fala isso, mas agora você sabe. E uma vez, estudando com uma pessoa, a pessoa falou assim, bom, mas se é assim, então é melhor não saber nada. Porque a pessoa se assustou, né? Disse, olha, mas agora não tem mais perdão, não é? É assim, não perdão entre aspas, isso é, você agora é responsável pelas verdades que você agora já assimilou. Mas é verdade. E nós? Quanta responsabilidade nós temos? Quanta responsabilidade eu tenho? Então, quando a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é uma conclamação para uma vida totalmente dedicada. É isso, é esse o recado. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém. Que bom que Deus é um Deus poderoso, nos perdoa, não é? A gente cai, levanta, Ele perdoa, mas claro, toda vez que a gente cai, a gente não deve cair e levantar com a intenção de cair de novo. Não é essa a mensagem. A gente caiu e não quer cair mais e não pede perdão e Deus nos perdoa. E se caso a gente cair, tudo bem, Ele perdoa. Filhinhos, vos escrevo isso para que vocês não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Essa é a verdade, não é? Nós tivemos agora, esse final de semana, o último antes desse, lá com os jovens e tal. Eu estava conversando com meu amigo aquele Velto, disse que bom, que tudo aquilo que nós ouvimos algumas coisas fortes para os jovens, foi direto, não teve rodeios, não é? Foi muito bom, mas a pessoa, no fim, a conclusão é que Deus dá o perdão. E você pode seguir sem olhar para trás, como se nunca tivesse feito aquilo que fez. Isso é maravilhoso, não é? Os meus pensamentos, diz o versículo 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se assim é, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, não é? Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Por que não deixar então que Deus cumpra em nós a vontade dele, ou nos oriente nos caminhos que devemos fazer, nas decisões que devemos tomar, entregar tudo nas mãos deles? Às vezes nós queremos, às vezes até parece que nós queremos sugerir para Deus algumas coisas. Parece que Deus, ele não está enxergando algumas coisas, Ele não está vendo minha necessidade, não é? E parece que a gente quer dar uma ajudinha para Deus, não é? Na verdade, Deus não precisa de nenhuma ajuda nossa. E mais, lá no céu, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com Cristo, conversar com o nosso anjo da guarda e tudo, e olhar e poder ver toda a trajetória da nossa vida, rever, a gente vai ver que a maneira como Deus nos conduziu foi a melhor maneira que se poderia nos conduzir. Então a gente não tem que se preocupar, tem que entregar os nossos caminhos, a nossa vida nas mãos dele, porque ele sabe o que deve ser feito da melhor maneira possível. E não esquecer de que tudo contribui para o bem do quê? Daqueles que amam a Deus. Mas notem bem, tudo contribui para o bem daqueles que
que amam e buscam a Deus. Então, ainda que às vezes parece que as coisas estão meio tortuosas, não está bem da maneira que você idealizou, mas você fez o seu melhor. A questão também é fazer o nosso melhor, não é? E deixar nas mãos de Deus. Fique tranquilo, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, e você está incluído nisso. Continuando aqui ainda, um pouquinho mais para frente, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornará, ou não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Existem algumas interpretações que a gente pode ver aqui, algumas situações. A gente pode entender que o profeta está falando da palavra que sai da boca dele, não voltará vazia, mas eu acho que a gente pode fazer uso também dessa realidade no que falamos, não é? Que bom se nós começarmos também a mensurar o que falamos. E certamente, então, se falamos o que deve ser falado, o que vai acontecer? Vai ser um benefício. Não vai voltar vazio, vai prosperar, não é? Vai ser alguma coisa maravilhosa. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O capítulo 55 termina falando de uma situação que nós não vamos observar aqui na terra. Aqui está dizendo, então, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será a glória para o Senhor. A menção é de um lugar melhor do que esse que nós estamos vivendo. A menção é de um lugar onde uma nova ordem de coisas será estabelecida, e nós viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele termina de maneira maravilhosa, porque ele foi dando os passos, não é? Falando primeiro da nossa necessidade. Vocês têm necessidade, busquem a água da vida, não é? Busquem o que é verdadeiro, busquem o Senhor enquanto se pode achar, faça o seu melhor, caminhe com o Senhor, não é? E logo mais, o que você espera, você vai alcançar, não pelos seus méritos, não pelos nossos méritos, mas pela glória e pelo poder de Deus. O lar celestial. Essa é a mensagem do profeta. Uma mensagem que foi mencionada, como eu disse anteriormente, tanto tempo, muitos anos antes do nosso Senhor Jesus aparecer. Uma mensagem que é válida para os nossos dias, porque a palavra do Senhor durará para sempre, não é? E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente também tem a vida renovada, a gente tem inspiração, tem fortalecimento, tem uma nova esperança, tem a certeza, a fé aumenta, não é? É maravilhoso. Prezados, que realmente possamos seguir as sugestões do profeta Isaías e possamos caminhar na certeza da vitória garantida, não pelos nossos esforços, não pela nossa sabedoria, pelo nosso QI, pelas nossas capacidades, mas a vitória alcançada pelo poder e a bondade de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar para terminar. Vamos cantar Vinde as Águas.
vinde as águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Querido e bondoso Deus, te agradecemos porque essa água viva nos é oferecida, está à nossa disposição e é gratuita. E é a água que nós necessitamos para ter saúde espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre beber dessa água. E a cada dia, ó Deus, também oferecer essa água àqueles que não a têm, àqueles que não a conhecem. Estejas conosco nessa nova semana que já se iniciou, semana de luta, semana de muito trabalho, semana de perigos visíveis e invisíveis. Mas, ó Deus, queremos nos entregar em tuas santas mãos para que os teus anjos nos protejam e que possamos caminhar com Jesus e ser igual a Jesus. Dá-nos teu perdão, dá-nos a tua graça, te pedimos em nome de Jesus. Amém.